Meu nome é Ellen, eu sou biomédica e colaboradora aqui na BR4. Bem, tendo em vista as diversas mensagens que nós andamos recebendo na semana passada com relação ao preparo de álcool, algumas dúvidas sobre o álcool 70, nós resolvemos gravar esse vídeo explicando como é feito o preparo do álcool 70. Algumas pessoas nos questionaram se era possível só misturar o álcool 96 com água ou se podia congelar o álcool 46 e depois que ele fosse descongelado, ele iria concentrar formando o álcool 70. Outra dúvida que tem crescido bastante é com relação ao preparo do álcool em gel. Algumas pessoas vieram questionar se era possível preparar o álcool em gel com gelatina, amido de milho, algumas coisas assim. Bom, o preparo do álcool em gel do álcool 70 é relativamente fácil. No entanto, requer alguns instrumentos específicos para a gente ter a certeza da graduação alcoólica. O principal instrumento necessário para a gente saber para ter certeza da graduação alcoólica é um instrumento chamado alcômetro. Ele mede a graduação alcoólica do álcool ou substâncias que contenham um álcool. A gente tem que lembrar que o alcômetro ele deve ser calibrado, principalmente na faixa, no grau alcoólico que a gente vai utilizar, né? No nosso caso é o 70, e ele deve ser uma calibração conhecida. A calibração reconhecida mundialmente é a RBC. Outro equipamento importante para o preparo do álcool é o termômetro, porque a temperatura ela pode interferir na graduação alcoólica. A água deionizada, essa água ela não é água de torneira e nem água filtrada, é uma água com preparo diferenciado, é uma água sem a presença de íons. O álcool ele pode ser tanto absoluto quanto 96. Outro instrumento necessário é o baú volumétrico, para a gente ter o volume exato na hora do preparo. Para prepararmos 1 litro de álcool 70, nós iremos medir 800 ml de álcool absoluto ou 96, no nosso caso nós iremos medir o álcool 96. E em seguida nós iremos medir a temperatura. A temperatura que obtivemos é de 23 graus. Essa temperatura nós iremos anotar. E em seguida nós iremos medir a concentração, a graduação alcoólica. Lembrando, o alcômetro ele deve ser inserido no meio, não tocando nas paredes da proveta. Como pode ser observado, a graduação alcoólica desse álcool é 95. Essa graduação ela é uma graduação aparente. Então, com base na temperatura e na graduação alcoólica aparente, nós iremos obter essa tabela de correção da força alcoólica, qual que é a graduação real. A nossa temperatura foi 23 graus e a força alcoólica, o grau alcoólico foi de 95. Com essa temperatura e essa graduação alcoólica, a graduação alcoólica real é de 93,2. Após a obtenção da graduação real, utilizando a fórmula de concentração inicial e final, nós iremos obter a quantidade necessária de água deionizada que a gente precisa para o preparo do álcool 70. Após esse cálculo, nós obtivemos que a quantidade de água necessária é 248,93 ml de água deionizada. Agora nós iremos misturar o álcool e a água num balão volumétrico. Após a mistura, nós iremos ajustar o menisco para obter o volume exato de 1000 ml.
Após esse ajuste, nós iremos homogeneizar por inversão. Iremos aguardar aproximadamente 1 minuto ou até a estabilização dos líquidos. Após essa estabilização, nós iremos transferir essa mistura novamente para uma proveta. Então, após a estabilização dos líquidos e a transferência para a proveta, nós iremos novamente medir a temperatura. Como vocês podem ver, a temperatura é de 25 graus. Após a medida da temperatura, nós iremos medir novamente a graduação alcoólica. Como pode ser observado, a graduação alcoólica aparente que a gente obteve final foi de 74. Então, voltando lá para a tabela de conversão da graduação alcoólica, com a temperatura de 25 graus e a força aparente de 74, nós obtivemos um álcool 70,5 graus. Então, como vocês podem observar, não é uma técnica difícil, mas ela requer os instrumentos específicos para que nós podemos obter essa graduação alcoólica certa. Conforme eu falei no início do vídeo, por que é importante a gente não utilizar essas receitas caseiras? O uso da gelatina, por exemplo. Além de não ser eficaz no preparo do álcool em gel, além disso, ele propicia a proliferação de micro-organismos. Então, em vez de a gente estar nos beneficiando, nós estamos criando outros problemas. Muito obrigada e até a próxima!